Olá, pessoal. É, Boa noite a todos, né? A Evelyn e a Suelen terminaram agora de uma live sobre livros de guerra. A gente resolveu fazer mais uma horinha. Eu e o Maicon vamos entrar aí. Daqui a pouco eu vou chamar o Maicon aqui na hora que ele me deu o sinal verde. Sui, olá. Carol, pessoal, sejam bem-vindos, né? Foi uma live, foi uma conversa bem instrutiva, né? Uma conversa bem comunicativa das meninas, principalmente pelo olhar feminino ali da guerra ali, né? É, a gente vê que o conflito de guerra, pelo olhar masculino, sempre é agressivo, mas a gente não imagina que as mulheres passaram, né? As mulheres na guerra passaram, muitas aí que aconteceu, eu vou falar um pouquinho disso também ali. E lembrando, né, gente, que nós somos Cultura Pocket, né? Eu e as meninas aí, o Maicon e eu somos dois únicos meninos do grupo, né? E, e a gente faz parte de um blog, tem um IG literário que divulga literatura. Literatura em geral, livros, a gente bate papo, a gente faz resenha, a gente fala de literatura, fala de música, fala de filme, a gente fala de um bocado de coisa. Aí cada um tem um perfil ali um pouco diferente, mas basicamente é isso. Eu chamo todos aí que não conhecem aí para participar, bater papo lá, chamar a gente. E a gente tem um grupo de literatura coletiva no grupo do WhatsApp. Nós estamos lendo um romance concreto na leitura coletiva. Nós temos um grupo de literatura, de leitura nacional, né? Que nós estamos lendo um romance concreto da maravilhosa Aimee Oliveira, né? Muito charmosa, muito generosa com a gente, está lá participando também. E nós temos outro, Sociedade Literária Cultura Pocket, né? Que são vários livros, pode ser nacional, pode ser de romance. E a gente está lendo o da Cris Soares, né? Tudo sobre nós lá, que é lindo também. É uma literatura LGBT. E mês que vem a gente está fazendo a gente está lá vendo que livro que a gente vai ler. A proposta é sobre histórias baseadas em fatos reais, né? Então, vai lá, conheça a gente, bater um papo. Por falar nisso, tem o Michael aí também, que é o nosso o cara sabido aí sobre jogos, quadrinhos, né? Eu vou tentar chamar ele aqui agora aqui, né? Peraí, só um minuto, gente. Um pouquinho. Ah, Ô, Maicon, e aí, tudo bem? escutando legal? Tudo certo? Peraí só um pouquinho que eu tô tentando tirar uma. Peraí só um minutinho. Tá Consegui legal aí? tirar. Era uma imagem que tava aqui me atrapalhando aqui. O áudio tá bom? Tá certinho? Tá ótimo aí, ó. Tá ótimo. Tá bonito aí. Tá aparecendo aqui o Fortnite, que eu tô fazendo propaganda que hoje estreou a terceira temporada do jogo. Bom, ó, tá aparecendo, camisa preta, difícil, mas tá aparecendo. Tá ok. Ah, nosso especialista em jogo aí, né? Em É, jogos. é comigo. E aí? Ô, Maicon, nós estávamos ali, eu estava vendo o bate-papo que você chegou para essa atenção e tudo, muito válido do que as meninas disseram ali. A gente vê Hum. a guerra perspectiva masculina na maioria das vezes, e esquecemos de olhar pelo olhar feminino, porque as mulheres têm a tendência a sofrer um pouco mais. Quase tudo na, Porque, quase tudo na história só é o olhar masculino, infelizmente. sim, porque as mulheres têm a questão sexual ainda, né? Os homens podem ser
vilipendiado sexualmente, mas é em menor quantidade, bem menor. As mulheres são usadas como objetos, na maioria das vezes aí, né? Foi bem explicado pelas meninas também, né? Esquece Inclusive, sobre isso. Inclusive, uma das leituras que eu vou indicar, ela aborda uma maneira bem original a guerra, porque nesse livro ele interrompe as questões das barreiras de gênero e as mulheres vão no pelotão de frente na guerra. Tá? Então, nessa leitura eu vou comentar sobre isso também. Muito bacana. Porque a gente esquece um pouco. Eu já li algumas coisas assim, a gente às vezes esquece dessa visão, porque geralmente quem escreve o livro é o homem também, né? Por exemplo, teve uma soldada, que eu esqueci o nome dela, porque é russa, né? Então é tudo... acaba com vodka no final, e ela foi condecorada por ter matado 300 nazistas. Ela era mulher, estava no pelotão russo. Sim, eu estou com um livro, eu vou falar sobre ele também, da Svetlana Alexievich. E lembrando que a guerra, a gente toca muito na Segunda Guerra Mundial, né? A primeira eu acho que a primeira foi muito trágica, mas parece que foi um experimento para chegar àquela construção bizarra da Segunda Guerra Mundial. Algumas perspectivas históricas, né, já falam que, na verdade, ali a separação só foi didática, porque, na verdade, teve uma guerra só com um intervalo. Né? Então, você tem a dita primeira, mas, na verdade, as tensões não terminaram, elas ficaram só adormecidas e daí teve a explosão, no caso do assassinato do Ferdinando, o Duque, e aí culminou novamente na reabertura do estado de guerra. Fora que ainda temos aquelas outras que são denominadas da Guerra do Vietnã com a famosa Guerra Fria, né, que tem consequências até hoje, né, que teve essa polarização entre esquerdistas e comunistas e os capitalistas democráticos. A gente até agradece a União Soviética ter entrado na guerra, né? Segunda Guerra Mundial, porque foi primordial a entrada da União Soviética, mas a União Soviética não entrou porque eles apoiavam ou não os Estados Unidos. Eles entraram para não morrer sabendo porque o Hitler estava... na verdade foi uma traição, né? Porque eles tiveram um acordo e esse acordo foi rompido pela galera da Alemanha, né? E aí eles entraram... Então pode vir, que aqui também tá... Aí vamos pegar fogo também. Sim. Aí entraram nesse sentido. Por isso tem essa Guerra Fria aí, né? Que tanto é que a União Soviética não aceita bem os Estados Unidos, eles entraram, a guerra foi vencida, eles voltaram para a União Soviética e continuaram em conflito com os Estados Unidos. Enfim, tem um outro livro que também vai abordar isso, que eu também vou indicar. Mas aí é outro papo, a Guerra Fria é uma outra história, né? Senão a gente vai falar e não vai nem indicar os livros. Ainda tem Vietnã depois ainda. Eu vou abordar. Vou ter que abordar, porque um dos livros aqui eles falam estritamente sobre isso. Você vai começar a indicação dos livros? Vou sim, só falar um pouquinho. Eu lembrando o pessoal que a guerra, gente, é uma coisa assim, meio estranha. Porque, principalmente na Segunda Guerra Mundial, existe conflitos periféricos que a gente quase não percebe. Tem a Itália como conflito dentro do próprio país, com passando por Mussolini entrando em guerra com o próprio país, pelo momento, depois vai apoiar a Alemanha. Existe conflitos nas Coreias, quando se separam, que a gente não percebe, quando tem a Segunda Guerra Mundial. Existe conflito fascista, comunista na Espanha, de Franco, ainda por cima. Existem conflitos que acontecem em outros países que estão ali associados à guerra, mas que a gente não percebe. Os governos fascistas que estão ali, eles torturam o seu próprio povo, coisa que a Alemanha não faz, né? Coisa que o Hitler não faz, não tortura o seu próprio povo dessa forma que o Mussolini mata o seu próprio povo de fome. O general Franco, ele começa a destruir essa própria população, né? A guerra tem outros braços que a gente não percebe ali, que a gente não vê. E aqui no país também, né? Porque o Getúlio Vargas, ele quase embarca ao lado do Hitler ainda por cima. Ele ficou ali e demorou a entrar na guerra. O atrasado Frei é o Getúlio Vargas. Correto? Verdade. É só para explicar um pouquinho que as pessoas têm outros livros que podem, né? Pode procurar França, Espanha, que são livros interessantes, que é baseado na Segunda Guerra, que é a perspectiva do olhar desses países. E eu estou com um livro aqui, como os meninos falaram
de depois eu vou falar das livros do Martin Gilbert, que é um calhamaço, né, de, deixa eu ver quantas páginas que eu não vou lembrar aqui agora, de 840 páginas quase, Pouquinho, que é o da Primeira Guerra, quase. da Primeira Guerra Mundial. Ele fala de um conflito da Primeira Guerra Mundial, de 1590 dias transformaram o mundo, de separações de países, né, que teve nessa época por causa da Primeira Guerra Mundial, que aí que entra o Hitler na Segunda Guerra Mundial, que dá o conflito lá, né, o austríaco, o Hitler lá, né, que não é nem alemão, é austríaco, a separação da Áustria ali, de países anexados dos países ali. Esse Martin Gil descreve esse livro aqui, ó, muito bem detalhado, viu? Quando eu peguei esse livro, não consegui ler todo, mas muito detalhado com fotos, com os conflitos, separação de país, separação de cidades. É bem forte. Bem forte, porque ele inclui que a Primeira Guerra Mundial ela é tão forte quanto a Segunda. Com Só que a certeza. Segunda ela é mais violenta porque as armas são mais poderosas. Na Segunda já entra há um avanço tecnológico, né? Um avanço tecnológico há um avanço absurdo. tecnológico. Há um avanço tecnológico, há mais tanques que não há na Primeira Guerra Mundial. Por isso que eu falo, parece uma preparação para a Segunda. Quando ele perde a Primeira Guerra Mundial. Inclusive, nessa perspectiva da tecnologia que a gente associa que muitas tecnologias que são hoje domésticas, né, sociais, elas foram pensadas primeiramente a nível militar. E isso fica bem condensado a respeito da Segunda Guerra Mundial. E a Guerra Fria, como por exemplo, micro-ondas que a gente usa hoje nas nossas casas, era uma tecnologia pensada a nível de conquista espacial. Né? Então, isso é interessante dessa... O que me parece quando eles perdem a Primeira Guerra Mundial, o que acontece? Falou assim, a gente não pode entrar na Segunda Guerra desse jeito, com essas armas que a gente tem. Então, eles devem ter pegado cientistas de várias estilos, de várias coisas, para chegar a esse ponto, né? Porque é uma vergonha a Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial. E a Segunda mais ainda. Imagina a ótica deles na época, 45. Né? É verdade. E o Martin Gilbert, já vamos falar do segundo, que é do Martin Gilbert também. Ele fez a Segunda Guerra Mundial. Com mais dias, é um calhamaçaço também de mais de 800 páginas, né? Faz 900 e tantas páginas, que ele adentra na Segunda Guerra Mundial. Ele é historiador? Ele é historiador? Ele é historiador inglês. Ah, que bacana. Historiador inglês, ele já fez sobre Churchill, etc. É um historiador muito conceituado nos países aí. E ele fez os 2 livros baseados na Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas um livro de estudo mesmo. É um livro técnico. Difícil de ler, né? É para estudo mesmo, porque é difícil de ler. Porque 900, quase 1000 páginas de estudo é difícil, viu? Tomando um cafezinho vai indo. Mas eu já falei nos outros primeiros, depois falar, você falou aqui. Pode falar os seus aí agora, o seu aí agora. O primeiro que eu vou trabalhar, vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado profissional de ciência da religião, que é de um autor que eu amo, né? Já não é muito desconhecido da galera aí, que é Os Deuses Americanos, do Neil Gaiman. Tá? E aparentemente o título... É sensacional. É sensacional. E esse livro é interessante por quê? Porque a história tem ele não mostra diretamente que está tendo um conflito. E aí, a partir do momento que a gente vai conhecendo um personagem no livro que é chamado Shadow, o pano de fundo é a guerra iminente entre os deuses. Então, há uma guerra, não. E o game ele faz essa guerra ser a nível de divindade. Qual é a proposta dele? Que existiam os deuses antigos, que no caso especificamente são os nórdicos, né? Odin, Loki, etc. Se bem que Loki não é uma divindade, mas é tratado como uma. E aí é uma guerra entre os deuses antigos e os deuses novos. Quem são os deuses novos? Não são das religiões atuais. Na verdade, os deuses novos são as tecnologias. Né? O que ele trata como os personagens, como, por exemplo, o garoto tecnológico, que lá no livro não está traduzido, é Technical Boy. Que ele fala que
nós passamos a nosso próprio tempo de vida adorando os deuses antigos e hoje nós passamos o nosso tempo de vida adorando os deuses novos, que são a tecnologia, a mídia, né, os aparelhos eletrônicos, entre outras coisas. E aí o Odin aparece, né, na perspectiva do Odin, para fazer um resgate a esses deuses. Ele quer fazer uma briga com esses novos deuses para tentar reaver o poder que foi perdido antigamente. E aí, durante esse percurso da história, ele vai trabalhando a história dos Estados Unidos, como é que os Estados Unidos contribuiu não só para destruir esses deuses antigos, no caso eles, como para mapear e colocar esses novos deuses, a adoração. É sensacional essa abordagem, porque faz a gente se refletir na questão da religião, porque quando você trabalha de religião, inevitavelmente você vai trabalhar questões de guerra, né? As religiões travaram guerras e travam guerras até hoje, né? E a gente sempre trabalha com a questão do umbigo, né? A guerra tem que ser vencida pelo meu lado, porque eu que sou o certo, o outro que é o inimigo, né? O diabo é sempre o outro. E aí, nessa perspectiva, a gente acaba tendo um conflito a nível, inclusive, mundial, porque se você pega, por exemplo, o cristianismo, né, ele, a partir do momento que ele foi estabelecido pelo Império Romano na história, ele impôs guerra com todos os outros, para se impor como a única religião Sim. universal. E aí, nos deuses americanos, ele mapeia, né, ele coloca esse terreno nos Estados Unidos para saber o que vai acontecer. Será que os deuses antigos vão conseguir se reerguer, ou esses deuses novos, que já são adorados pelos povos, vão conseguir. Aí fica esse pano de fundo entre essas duas divindades. Eu achei sensacional essa perspectiva que o Gamer trouxe. Inclusive, a guerra se trata com deuses e as armas deles somos nós. Então, tem uma parte que até, inclusive, virou série, que ele diz assim, olha, os deuses são fortes quanto mais pessoas acreditam em nós. Então, as armas dos deuses são os humanos. Então, isso aí é de uma maneira sensacional. Essa é a indicação que eu trago por hoje. Eu não li nada do Neil Gaiman. O Neil Gaiman. Tempo, né? Tem que ler, muito bom. Nada, falta de tempo mesmo. Curioso há muito tempo, mas a gente está sempre cheio de literatura, sempre tanta coisa, a gente não consegue... Tem uma série, a série... Curioso há um tempo. Ele fez uma série que está com 2 temporadas, e eu gostei muito da série porque quem lê o livro não sente algo batido na série, porque como ele é o produtor da série, ele deu uma outra perspectiva. Ele, inclusive, atualizou as discussões que tem no livro. Porque quando ele escreveu o livro, ele escreveu baseado naquela transição entre a década de 80 para 90, que é esse boom tecnológico. E aí, quando estreou a série, em 2017, ele já deu essa repaginada para os anos 2000 para cá. Então, ele deu uma atualizada muito interessante, que quando você assiste a série, você vê uma outra perspectiva da narrativa, que você vai acompanhar no livro. Isso é muito bom. Ah, entendi. Recomendadíssimo. Não, vou ler depois com o tempo, né? Então, temos que ler. Você falando aí, eu lembrei do Trindade, né? Eu comprei o Trindade. A Trindade é sensacional. Tá na lista ali do carrinho. R$10. Mas você não acha para comprar de jeito nenhum, pode dificuldade. O cara achar esse livro lá no sebo dele. Só no sebo que tem, não tem. Eu descobri esse livro há pouco tempo, que é o Leon Uris, é um autor irlandês. Existe um conflito, né? Não sei se o monte das pessoas sabe, religioso na Irlanda há muitos anos. Hoje com menos intensidade que outros anos, mas continua o conflito. E sempre aquela luz acesa que cristãos, católicos e protestantes, né? E o Trindade, gente, é baseado nesse conflito. É um romance, viu, né, gente? Não é uma história verdadeira, é um romance baseado nesse conflito da Irlanda, entre católicos e protestantes. Viu, gente? Para quem quiser conhecer... Estou falando com os visitantes, a Dina, que senão estava deixando pular. Tá aí, a Ju aí apareceu aí, ó. A Ju disse que viu a série. Não vai perder nada com o livro. Muito boa. Sim. E para falar de outro livro, eu falei que eu estava falando de mulher mais cedo. Deixa eu ver umas horas aqui para a gente não ver como é que vai lá. Sim. Eu não sei que se a maioria conhece, a Svetlana Alexievich. Eu preciso falar o nome. É uma autora russa. É só espirrar. Alexievich. É só espirrar. Alexievich. Isso mesmo.
é uma autora russa muito conceituada, vários prêmios mundiais, principalmente lá o Pulitzer, etc. lá, pela jornalista e tudo. Ela fala, nesse livro, A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Ela fala nesse livro na perspectiva das mulheres que lutaram pela União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial. E aí é bem forte aqui o drama, porque como é que eu vou explicar isso sobre a Rússia? A Rússia, até hoje, ele Ainda não li, costuma chegar Carol. muitas suas mulheres, de subjugar muitas mulheres. Até hoje, a Rússia, mesmo de forma velada, forma escondida, costuma se. Aí na Segunda Guerra foi pior, por causa que as mulheres foram para a guerra por quererem ir forçadas e foram subjugadas também moralmente, sujeira, sexualmente, muitas vezes, né? E aí eu tenho até um trecho que fala aqui, ó. Passei 3 anos na guerra. Nesses 3 anos, não me senti mulher. Meu organismo perdeu a vida. Eu não menstruava, não tinha quase nenhum desejo feminino. E era bonita. Quando meu futuro marido me pediu casamento, isso já em Berlim, ao lado do Reichstag, ele disse: a guerra acabou, sobrevivemos, tivemos sorte, case comigo. Eu queria chorar. As mulheres não Pô, se sentiam mulheres mais. Se sentiam monstros. Aqui ela fala, as mulheres se sentiam bichos, desumanos. Elas se sentiam bonitas, mas não se sentiam mais mulheres já. Porque é. era uma coisa ruim acontecendo toda a outra. Porque o homem já na guerra já é uma coisa ruim, que nem você estava falando. Imagina uma mulher É, indo para a guerra. há Quando um ela impacto caía na mão do inimigo, era psicológico, bem pior. há um impacto psicológico no próprio homem, né, que vai dito apesar de todo o treinamento e preparo, tem um abalo psicológico diante daquele conflito, porque a guerra em si real ela é diferente daquela que é do treinamento. Então, na próxima indicação, inclusive, vou abordar isso, que o autor fala isso de maneira excepcional. Ele é transformado durante um conflito real, né? E se para eles que tem essa dita normalidade, imagine no âmbito das mulheres, né? Isso aí é Para ver a realmente triste. verdade, essas mulheres devem passar por 2 conflitos, né? No seu É, próprio povo, possivelmente, elas eram consigo abusadas mesmo. pelos soldados do seu país, e quando cair na mão dos inimigos, era subjugado pela segunda vez, pior ainda, pela mão dos inimigos. É. Então, é isso que ela fala. E a Svetlana, não vou tentar falar o Alexievich de novo, ela tem vários livros com temática russa. É, o Homem o Homem Soviético, Heróis de Zinco, eu estou tentando lembrar aqui de Chernobyl. Ela faz o de Chernobyl muito maravilhosamente bem. E ela tem um outro livro da Segunda Guerra Mundial, que é As Crianças da Segunda Guerra, que faz um relato das crianças órfãs que ficaram. Tanto é que quando acontece isso, eu imagino, gente, como é que ficou a Europa toda, um tanto de criança órfã que ficou naqueles países ali Você tem a questão do leste social dentro europeu. que não é discutido muito. A questão social, né? Do O leste impacto europeu ali, eu social. imagino, Polônia, República Tcheca. Nossa, é um absurdo. É isso que ele relata muitas das crianças da Segunda Guerra Mundial. Não é Beleza. isso. Olha, ótima dica. A minha foi de um livro que eu comprei recentemente, eu já estava atrás dele um tempão, e aí eu descobri que ele ia ser relançado pela editora Aleph. Inclusive, eu trabalhei um vídeo na leitura no próprio Pocket, que é o Guerra Sem Fim. Né? Esse livro Aí mexeu eu vi bastante essa semana comigo. que você falou sobre ele. Eu comprei ele em menos de uma semana, porque ele realmente puxa a narrativa de uma maneira fantástica, porque o autor ele foi um ex-guerrilheiro do Vietnã. Então, só aí você já percebe a qualidade da narrativa que ele vai trazer, porque é de ficção científica, só que quando a gente vai lendo o livro, você percebe que a ficção científica ali está para enganar a gente, para não dizer que era o Vietnã. Ele meio que ele traz uma narrativa até inclusive coerente, porque ele era também professor de matemática e de física,
Então, ele trata umas explicações de como vai ter, por exemplo, a viagem no buraco de minhoca, a teoria da relatividade, que eles começam a encontrar outros planetas. E nesse encontro dos outros planetas, eles encontram um outro ser vivo, os alienígenas, e aí eles começam a travar esse conflito com esses alienígenas. E aí ele é recrutado, que ele está no papel do William Mandela. Então, o livro ele é descrito mais como um diário. Ele não é descrito numa terceira pessoa. Ele narra como é que ele foi alistado para ir para essa guerra. E aí o livro tem 3 períodos. O período dele enquanto soldado, como tenente e como major desse exército. E aí, durante esses três períodos que é narrado o livro, mostra as experiências que ele teve, desde o treinamento até do confronto e a relação que ele tinha com os soldados durante esse conflito. E aí é daí que abre essa experiência real dele, porque ele traz as experiências da Guerra do Vietnã dentro desse mundo de ficção científica, inclusive a questão dos medos, o ufanismo. E aí, como eu estava falando contigo logo no início, já tem 2 choques aqui nessa narrativa. Ele mostra que as mulheres eram também alistadas, então o batalhão dele era tanto de homens como de mulheres, então elas teoricamente eram tratadas como iguais, mas o próprio livro narra que há algumas situações que infelizmente são relações de abuso, e ele trata inclusive da questão da homossexualidade. E o próprio autor ele pede desculpas, porque o livro ele é de 1970, e ele tem uma edição, um prefácio, antes de começar a leitura, em que ele está pedindo desculpas aos homossexuais, né, aos gays, porque na visão dele, quando ele escreveu, ele pensava de um jeito. E quando a gente vai ler o livro, ele mostra que ele dá uma visão bem pejorativa a eles. Porque como ele era aquele heterossexual, no meio do conflito, vai ter passagens temporais. 70, né? Ele vai ter passagens temporais, que é aí que eu achei sensacional, porque ele se alista e passa 2 anos na guerra. Só que como eles estão fazendo viagens no tempo, os 2 anos na guerra, para ele, passa décadas e décadas na Terra. Então, quando ele volta para a Terra para tentar viver como civil, ele não consegue, porque a Terra já se torna um ambiente diferente para ele. Não é mais a mesma Terra como era quando ele se alistou. E, inclusive, tem essa perspectiva dos homossexuais, porque dentro do mundo que ele criou, a guerra ela entrou num conflito também alimentar, né? Teve a questão da superpopulação, e os governos começaram a incentivar as relações entre gays, né, lésbicas e gays, para não ter essa questão do problema de natalidade. E aí ele entra em choque com isso. Ele acaba dizendo assim, era normal ser hétero e agora não é mais normal ser hétero. Então ele fica tendo esse conflito que é trabalhado no livro. E é bacana para a gente até fazer essa reflexão, que essa é a forma como eles se tratam hoje. Né? Ou seja, o dito normal está sendo considerado vítima, né? Sendo que a gente é a maioria. No livro é abordado que eles se tornam minoria, mas a gente sabe que na realidade não é bem assim. Né? Mas a própria minoria acaba sendo xingada, sendo combatida por eles acharem que após eles aparecerem, eles estão sendo jogados de lado. E ele faz uma reflexão bem interessante nesse sentido. Então, todas as experiências da guerra que ele trata, ele joga esse embate, que é como se estivesse lendo um diário dele. É isso que eu achei muito bom. Ele escrevendo todos os momentos que ele está passando dos conflitos. As pessoas que ele perde durante os confrontos, de maneira, assim, às vezes até bem realista. Não sei se ele está descrevendo uma perda real de uma pessoa, porque ele trata-se de uma maneira bem crua. Ele joga, assim, sem romantismo. Ele diz, olha, teve uma mina aqui, a pessoa pisou e eu só vi os destroços e pedaços dela olhando assim, caramba, eu li assim, nossa, de um lado ele estava conversando com a pessoa e do outro ela já estava ali só um pedaço de carne no chão. Mais ou menos essa a descrição que ele fala, e é bem impactante. É muito interessante, eu gostei muito do livro. Você falando aí da Guerra do Vietnã, minha namorada Keila, falando nisso, um beijo, viu? Mandar beijo pra namorada, porque senão depois... A Ju tá falando, ele mascara a experiência real com a ficção. Sim, ele até fala que ele fez de propósito um anacronismo, justamente para fazer isso, fazer com que a gente pense que a nossa realidade poderia ser aquela se os eventos se tornassem do jeito como se tornou na realidade dele. Então ele coloca essa ficção com o pé na realidade. Isso é sensacional. Que ela estava comentando comigo que não há romances, eu não lembro, de livros baseados na Primeira Guerra Mundial. Romance misturado com ficção,
dados históricos, etc. Da Segunda Guerra tem muito, o Tratado de Auschwitz, tem alguns que eu não vou lembrar aqui agora, mas tem alguns livros. E a Guerra do Vietnã, você não acha muito livro sobre a Guerra do Vietnã. É, Você acha relatos esporádicos de alguns soldados ou de jornalistas que relatam algumas coisas pequenas, mas você não acha muita coisa relacionada ao Vietnã. pelo que ele trabalha no Aliás, livro. a maior vergonha dos Estados Unidos. Todo mundo sabe. É esse ponto que eu queria anotar, porque no próprio livro ele trabalha isso, foi uma guerra desnecessária, foi uma guerra apressada por motivos que não têm justificativa. Tanto que no final do livro, que eu não vou contar, obviamente, para não dar spoiler, ele mostra o que motivou a guerra, ele enfim, descobre como major, como iniciou a guerra e como é que ela acaba. E aí eu fiquei assim, nossa, foi sensacional. Tem outra palavra. Se eu ficar falando muito, eu vou acabar dando spoiler. Então, vou deixar. Então, ele retrata Estefânia, isso. beijo. A Estefânia indicou um tanto de livro de guerra mesmo. A Estefânia encheu meu celular lá de um tanto de livro, fiquei apaixonado, já quero. Estefânia, para quem não sabe, é de descendência húngara, está querendo pegar cidadania, já me indicou livros húngaros baseados na Segunda Guerra e outros conflitos da Hungria. Já estou bastante interessado, viu, Estefânia? Ela manda um beijo lá. Mais alguma coisa? Que você errou, eu vou indicar outra aqui. Não, a da outra eu vou dar só a última pontuação e umas pontes com filmes e quadrinhos. Mas é depois dessa outra continuação. Eu vou indicar o João Baroni, baterista do Paralamas do Sucesso, né? Ele fez dois livros, o outro não tem, mas em 1942, sobre a Segunda Guerra Mundial. O vô dele foi pracinha, né, da Segunda Guerra, e aí eu quis indicar ele porque eu achei bem legal o João Baroni falando sobre, pela ótica de uma pessoa bem próxima a ele, né, que o vô contava as histórias para ele da Segunda Guerra. O Brasil esteve na Segunda Guerra Mundial com poucos soldados, mas com bastante relevância, a Batalha de Monte Castelo, para quem não sabe aí, e derrotou o exército italiano na Batalha de Monte Castelo e outras situações lá. E aí tem umas situações muito interessantes do exército brasileiro, inclusive que aquele do símbolo da expressão que a cobra vai fumar vem justamente dessa questão da guerra, que eles pensavam que o Brasil não ia, ele acabou indo, né? E aí eles fizeram na o símbolo última hora, né? Na última onda, e eles acabaram colocando o símbolo da cobra fumando, justamente para indicar, olha, Sim, nós fomos. Tá até aqui, ó, tô fumando aqui, ó. Tá em cima no cantinho. E aí ele faz um relato, qual foi a perspectiva das pessoas, dos soldados brasileiros que participavam lá. Bem legal, o João Barão escreveu de uma forma bem gostosa, tem fotos interessantes. Tem um relato que eu li, agora eu não lembro qual foi o livro, justamente quando eles estavam enfrentando, agora eu não sei se foi o exército italiano ou quando eles estavam voltando, que foi quando eles estavam de noite e estavam querendo fazer uma fogueira. E aí, como eles estavam morrendo de fome, eles resolveram fazer assim mesmo, no meio da noite, a fogueira para comer. Só que o exército inimigo estava bem próximo e viu a fogueira deles, né? Certo. Só que aí, o que o exército pensou, inimigos? Não, isso aí deve ser uma armadilha para eles chamarem a gente e a gente cair. E na verdade não, é só que eles estavam com fome mesmo e resolveram fazer essa fogueira. Europa, quem não sabe, é bem forte, né? Quem é brasileiro quando luta na guerra? A gente vai ter que fazer. A gente vai ter que fazer mesmo dano, se tiver inimigo perto, a gente enfrenta. Aí quando foi ver, eles acabaram se safando por o inimigo pensar que eles estavam fazendo uma estratégia de batalha. Então, e aí eu vendo aqui, eu li esse livro muito gostoso, tem um outro aqui, ó, que é a Operação Condor. Infelizmente é uma tragédia na América do Sul. Você sabe muito bem que foi a Operação Condor. O bairro que eu morava tinha esse nome nessa homenagem, o bairro onde eu morava aqui em Belém. É a associação de 3 países, Uruguai, Argentina e... Agora eu não sei se... Agora eu me confundi com o país, se é Chile, Argentina e Brasil. No Uruguai, Argentina e Brasil. Isso aqui é um romance, tá, gente? Baseado na Operação Condor. A Operação Condor, uma associação desses 3 países que tinham ditadores, militares ditadores, né? E consistia em punir quem que era considerado comunista,
subversivo, por exemplo. Sempre esses O papos de brasileiro ia para a comunista. Argentina e aí lá eles prendiam e jogavam no mar, por exemplo. E a mesma coisa. O argentino fugia para cá, os soldados brasileiros pegavam, torturavam, jogavam no mar, faziam o que quiser com eles. Não uma tática que eles tinham juntos. Aí o Coni pegou e escreveu esse texto, agora que o meu livro está estragado. Escreveu, é um romance baseado com contexto verdadeiro, sobre as mortes de JK, Jango e Lacerda, viu? Ótimo. Isso. Tá? A minha última indicação é um livro técnico, é um livro de um historiador. Praticamente uma referência dentro da história, para quem for fazer história. Acho que a Eve está doida para fazer, ela vai ler com certeza, que é o livro da Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. Essa edição já é uma edição antiga, já tem uma nova edição com uma capa mais bonitinha. Essa aqui é uma das primeiras edições. E o Eric Hobsbawm, ele trabalha a questão da história em 3 eras, né? A Era das Revoluções, aí tem a Era da... Eu esqueci o nome da outra era, e essa última, que é o fim da trilogia, que é a Era dos Extremos, em que ele faz uma abordagem histórica da Primeira Guerra Mundial até o final da Guerra Fria, em 1989, 1990. E aí ele é um historiador essencial. Quem quer realmente ter um pouco de perspectiva dentro da história, ele tem que ser um livro de cabeceira da pessoa, né? Tem que acordar, dar bom dia para o Eric Hobsbawm e depois para a pessoa do lado. Porque ele faz uma abordagem muito interessante da história. É ele que faz a passagem para quem... Porque isso aqui é um livro acadêmico, então ele tem um estilo de fazer história que é o que a gente conhece como marxismo histórico, ou seja, trabalhar os grupos sociais em classes, né? Ele já está meio desfasado, esse estilo de história, o marxismo histórico, porque, como a gente sabe, é o que está muito acostumado a trabalhar o viés histórico, que é por isso que, quando a gente trabalha negócio de comunista, esquerdista, essas coisas, você está usando essa análise histórica, só o marxismo histórico. Mas o próprio Eric Hobsbawm, ele abrange isso, ele fala que não é só essa perspectiva que a gente tem que analisar os fatos históricos, tem a questão econômica, a questão social, né? E aí ele vai fazendo essa abordagem, construindo toda a análise de como que surgiu os conflitos que culminaram na Primeira Guerra, os indícios que deram o gancho para a Segunda, que é esse que é interessante que a gente estava comentando, porque a própria Alemanha ela se fez valer da crise que ela tinha para construir tudo o que a gente vai conhecer depois como nazismo, né? E isso aí até faço uma ponte com um filme muito bom do Ingmar Bergman, que é O Ovo da Serpente. E esse filme ele trata justamente desse intervalo entre a primeira e a segunda, como é que estava a Alemanha. E aí dentro do filme, que é aportado justamente numa leitura do Eric Hobsbawm, a Alemanha estava tudo quebrada, toda quebrada, e tem uma cena que me marcou muito no filme, que é quando a população mata um cavalo para comer ele, né, para você ver que eles não tinham nada, nenhuma perspectiva. E o personagem principal desse filme é um judeu, que está indo para lá, para a Alemanha. Ele ainda não tem essa ideia da perseguição, já que a perseguição está sendo construída. E aí, o que o filme mostra? Que os judeus foram os únicos povos que se deram bem com aquela crise, porque eles conseguiram continuar com seus negócios. E é a partir dessa crise econômica na Alemanha que o Partido Nacional, já com a figura do Hitler, vai conseguir esse apoio e tentar ascender de volta a Alemanha para o topo. E aí começa o que a gente vai se desdobrar com a Segunda Guerra Mundial. E essa a abordagem que a gente pode enxergar dentro da leitura do Eric Hobsbawm. É sensacional essa leitura e imprescindível para quem quer conhecer um pouco mais da realidade histórica. Eu conheço o Eric, eu não conheço, eu não li nada dele, mas eu conheço a personagem, entrevistas, comentários, né? Ele é um ícone, né? Curso de história, ele com certeza é trabalhado. E aí, é citado bastante, né? É referência. Mesmo que o método dele já esteja ultrapassado, mas a forma como ele enxergou ainda é relevante. Dá para você ver essa questão da história, como a gente fala. Muitos dizem, hoje o que está acontecendo no Brasil, por exemplo, é fascismo, não é? Teoricamente não é. Teoricamente, mas você percebe as características semelhantes. Né? Então, quando você... Teoricamente não é. Não mas as características próximas do fascismo é bem grande. Você pega que você tem ainda uma democracia, mas essa democracia está sendo arranhada.
E é o que acontece quando você vai ver o filme e lê o Eric Roosevelt, ou seja, quando a gente fala em estado totalitário, estado fascista, ele não nasceu do dia para a noite, não é uma coisa assim, eu entrei aqui no poder, pronto, já é tudo, não. Vai aos poucos e a gente nem percebe, que é o que o Igmar Bergman fala, é o ovo da serpente, ela está se chocando, vai se chocando, quando você percebe, ela eclode. Né? Então, Isso que aconteceu com o Hitler. O Hitler não era essa pessoa. Ele falou que estavam querendo ouvir. Ele foi construindo uma personalidade no correr dos anos. Exatamente, ele ganhou essa popularidade. Ele foi unindo uma coisa e foi moldando. Quando chegou num certo a mesma momento... característica. Qual é a característica? Você criar vilões. Você tem, nós estamos assim por culpa de tal coisa, um inimigo externo a nós. Então, para a gente alcançar essa liberdade, essa limpeza nacional, você tem que eliminar o inimigo. E, primeiramente, o inimigo foi o comunismo. Depois ele começou a colocar os inimigos dentro dos judeus. Tanto que os próprios judeus, teve uma parcela dos judeus que apoiaram Hitler. Isso já tem uma documentação para abordar. Então, a mesma coisa você vai pegar o paralelo e ver com hoje. Quem é o inimigo do Brasil? Foram esquerdistas, PT, essas coisas. Então, você cria um inimigo, né? Você combate ele e cria-se a questão. Se ele é o inimigo, nós somos os heróis. Então, vamos sempre enaltecer, não importa o que a gente faça, nós estamos do lado certo. E aí começa. É assim mesmo. Mais alguma indicação de livro aí? A indicação, assim, que é mais uma citação, eu também vou puxar a sardinha, que é a obra do Tolkien, né? Porque quem lê as obras do Tolkien, Senhor dos Anéis, Silmarillion, parece que também que ele trabalha uma mitologia externa a gente, mas na verdade não. Ele também era veterano, né? Ele lutou na guerra, e essa experiência dele na guerra fez com que ele trouxesse todo o trabalho filológico dele, né, que ele era linguístico, dentro desse ambiente. Então, se você lê os livros separados, você pode não encontrar, mas no pano de fundo de todos os livros, desde o Silmarillion até o que vai eclodir no sucesso que é o Senhor dos Anéis, você tem um pano de fundo que é uma guerra, né, que você vê os personagens colocados de forma livre, ao lado do bem e ao lado do mal. E você vê que ele trata isso também como uma questão de seriedade, ou seja, as coisas que aconteceram na Primeira Era, elas ainda estão se refletindo no que a gente enxerga na Terceira Era, que é a Guerra do Anel. Na Segunda Guerra Mundial. Só para lembrar o pessoal que a gente falou de livros de guerra, né, gente? A gente falou de livros importantes para a nossa história, para a história do mundo, e a gente tem outros livros que têm contexto histórico de guerra. Exatamente. E são fantasias que remetem à guerra, tem romance baseado em guerra. Um deles é O Senhor dos Anéis, que é um clássico, o Silmarillion, né? É o Hobbit aí também, e por aí vai, então, que é o do Tolkien. Que é um mundo mágico baseado numa guerra espetacular. Que é pautada na realidade, nas coisas que ele viveu enquanto combatente. Né? Você vê isso claramente, inclusive nos filmes, que quando o Peter Jackson fez o filme, você vê aquela questão do Saruman organizando as tropas dos orcs, você vê toda aquela coisa enfileirada que é igualzinho o que o Hitler estava fazendo na Alemanha. Inclusive, ainda colocado de forma bem semelhante às torres, que eram os pilares onde tinha você o símbolo do nazismo. Essa perspectiva é sensacional. O Tolkien ele não quis dizer, obviamente, que era isso, mas ele faz uma referência bem nítida na questão do nazismo dentro do que seria o Sauron e o Saruman. No caso, o Sauron poderia ser o Hitler e o Saruman o Mussolini. E a perspectiva do inimigo do Senhor dos Anéis lá é sempre um monstro e um demônio, né? Exatamente. Demoniza o inimigo como se fosse um demônio, um ser extraordinariamente quase impossível de se derrotar, que é um monstro. E os orcs também são seres fortes e monstros também. Essa é uma característica universal dentro de um estudo. Se você for pegar, a principal característica que a gente faz para validar um combate é desumanizar o outro. Então, a partir do momento que você desumaniza o outro, você pode fazer qualquer coisa com ele. Foi assim com os judeus, foi assim com qualquer tipo de sociedade. O cristianismo justificou as suas guerras e as suas expansões dizendo o outro é o diabo, o outro está com o demônio. Então, é só destruir ele que a gente está no paraíso. Né? Joana Dark e as bruxas que o digam. Ela se transformou em anjo e o demônio ao mesmo tempo. Né? A Joana Dark, quando serviu para os propósitos, era a líder, mas a partir do momento que foi contra, acabaram demonizando ela. A questão das cruzadas também, que eu não vou me alongar aqui, você também percebe a mesma coisa. Os cruzados eles foram perfeitos para tentar dominar.
para dominar As cidades têm Jerusalém. um plano de fundo bem interessante para quem quer ler um livro de guerra aí, ó. É um livro Sim, bem interessante para ser lido, viu, gente? Para quem sim. alguma coisa cruzadas, pode seguir esse caminho. Joana d'Arc aí também, ó, é um plano de fundo para uma guerra, um conflito francês famosíssimo. Joana d'Arc, uma líder extraordinária que ela era lá do comando lá. Pode pegar também Joana d'Arc para ler alguma coisa aí que vocês vão gostar quem está lendo aí, viu, gente? E essa aí é a minha contribuição para a nossa live. Então, a gente estava falando de livros aí, eu sei que nem todo mundo gosta de ler, nem todo mundo gosta de história do Brasil, história mundial. Infelizmente, fazer o quê, né? Problema A a gente não leitura. pode. Mas, gente, tem vários tipos de leituras em contexto de guerra que é bastante interessante. Tem um Bernard Cornwell, não sei se é Cornwell, que fala de conflitos espetaculares. Nós temos aí o Ken Follett com Pilares da Terra, uma guerra extraordinária. Estou apaixonado por ler os livros do Ken Follett agora, do tempo para cá. Bastante interessante Ken Follett também aí. Nós temos aí o nosso querido Martin aí do Do Game of Game of Thrones, Thrones, né? né? Aquilo ali é política pura. Nossa Senhora, se eu for querer fazer um paralelo, é, Então, gente, uma coisa o, sensacional. o Game of Thrones tem começa com a guerra e vai para a guerra. Tá? É Não, baseado não numa guerra existe antes, bonzinhos. é, não Não existe existe bonzinhos, bonzinhos. começa numa guerra antes do reinado do rei Robert, e conflitos. Para quem gosta, gente, é interessante ler. Eu sei que são 5 livros, né? Estou só esperando Ainda o tem, tá Martin lançar. faltando Nós estamos dois. na expectativa que o Martin lance, não sei se 2050, 2055, o próximo livro. Para ver se ele conserta o final da série, que foi uma merda, mas enfim. Porque o final da série, a série foi bem, mas no final chutaram o balde de leite. Fiquei tão desgostoso que eu não consigo mais nem ver imagem dos atores, que eu só lembro da dedicação que eu tinha. Era quase um rito sagrado assistir todo domingo. E Acabaram acabar com no que tudo. Mas acabou aí, foi. mas é um contexto bom para vocês lerem aí, gente. Vale a pena ler. O livro é muito bom, muito bem escrito. As guerras são muito bem delineadas no livro também. E lembrando, gente, que nem o Michael disse aí, todos esses livros, pode ter certeza que são baseados em fatos reais, como eu vou dizer, na cabeça real dos autores, As como se experiências. funciona uma guerra. São A maldade experiências. do ser humano numa guerra é aquilo que está no Game of Thrones também, gente. Tudinho. A gente pode não tentar não enxergar, mas está ali. O contexto o contexto do Game of Thrones é uma realidade do que a gente chama de medieval. Inclusive, algumas leis que é trabalhada dentro do livro, elas foram leis reais que aconteceram no período medieval. Como, por exemplo, Sim. quem chegou naquela parte do Frey, em que ele foi visitar o outro reino, mesmo sendo inimigo, você tinha que oferecer a hospitalidade. Aquilo era uma regra, realmente. Ocorria isso. Você tem que oferecer hospitalidade mesmo sendo um inimigo, porque ele estava desarmado. Então você não poderia atacar, porque isso feria a sua própria honra. E aí isso é trabalhado no livro de maneira bem, bem incrível, né? Os desdobramentos acontecem justamente quando há uma quebra disso. E aí a gente não pode nem, inclusive, esquecer da questão oriental. O Japão também tem essa realidade com a questão das divisões do período Edo e do período Tokugawa, que eu estou lendo o Lobo Solitário. Sim. Ele também trabalha essa perspectiva de guerra, no plano de fundo do Shogun. E é interessante que há muito essa diferença de pensamento enquanto que é uma guerra, um conflito. Né? Então, as questões dos samurais eu acho bonito, porque eles têm essa questão da honra e do nome. Mesmo o cara sendo um inimigo, você tem a postura de tratá-lo ele como algo igual a você. E ele morreu, né, morreu de forma valorosa. Isso no próprio Lobo Solitário, para quem gosta também, ele retrata isso. Ele é inimigo só na hora do combate, só porque defende outros ideais, mas ele é um samurai como eu. E eles não têm essa desumanização como você percebe na questão ocidental. O inimigo deve ser eliminado. Não, você só tem que perder durante o duelo porque você foi desafiado. Então você tem que dar o seu melhor. Mas ele também tem uma habilidade que deve ser respeitada por ele também ter treinado, ter toda a questão da honra. Mas é verdade, o Japão ainda respeita isso até hoje, né? Essa questão da moralidade. Até os políticos hoje, para quem não sabe aí, quando um político comete um crime
e ele é pego, e geralmente ele suicida, ele comete uma hackeraria ou pula do Ele prédio, tem a questão até ele se do sente perdão, né? envergonhado perante a população De, dele. de pedir perdão publicamente. Aquilo ali faz uma diferença muito grande. Aqui no Brasil não, Não é então o todo pessoal político rouba, não, gente, fala mas que a rouba grande ao maioria vivo. do Japão tem essa sensibilidade da compreensão Aqui no de ser Brasil o cara moral, diz que aqui no Brasil o cara diz que rouba mesmo e diz eu vou roubar e daí, né? E fica por isso mesmo. Enfim. Para dizer a verdade, eu vou contar uma coisa aqui, né? Eu não sei como, mas eu comecei a namorar a minha futura esposa agora, Keila, assistindo lendo Game of Thrones. Eu comecei a chavecar ela, flertar com ela, lendo Game of Thrones. E Pra você ver que não tem nada de romântico. Você gosta da casa Stark? Ah, eu também. Opa! É isso mesmo. Eu aproveitei a onda ali pela internet. Aí eu falei assim, eu tenho que conversar com essa menina. Onde que ela tá valendo? O Dot. Eu falei assim, vou ter que entrar nessa história aí, ó. Né? Não dá pra assistir nada. Bom, mas deixa eu ver aqui, nós estamos quase acabando. Tá quase. Eu vou só indicar um outro livro, que não é muito do meu feitio, não, para quem gosta de ler. Como nós temos muitos momentos de guerra, e nós temos agora Máquinas Mortais. O livro é bom. O filme eu não gostei, não. Pô, inclusive foi do diretor do Senhor dos Anéis, né? Como poder. Hã? Inclusive é do mesmo diretor do Senhor dos Anéis, o Peter Jackson, o filme. Sim, não gostei muito, não, porque eu acho que eu não sou muito fã de máquina, então deve ser por isso. Apesar que eu gosto de Exterminador do Futuro, né? Mas tudo bem. Máquinas Mortais, para quem viu o filme, pode ler o livro, é bem interessante. As máquinas tomam poder. E é quase um. Como é que chama? É quase o Exterminador do Futuro mesmo. Para quem gosta de ler alguma coisa diferente aí, pode ler. A editora Lep costuma ter muitos livros de guerra baseados em coisa de fantasia, maquinário, tem coisas surreais. Tem que procurar a editora Lep, lá tem umas coisas bem bacanas lá. Para quem gosta de ler um conceito assim. Bom, mas para a gente nós estamos acabando, acho que nós estamos nos momentos finais aí. Foi bom o bate-papo. Sensacional, como sempre. Eu adorei das meninas lá também, bem conceitual. O pai da Evelyn apareceu lá mandando beijinho para nossa amiga sua e tem 13, 14 anos. Ele quase acertou. Eu tava perturbando as meninas lá também. Tô doido para pegar uns mimos de graça lá. Aqui. E dizer que a gente, quando fala do nosso livro aqui, gente, a sua Esther falou comigo, é um pano de fundo para a gente tentar chegar a esse ponto, porque nós estamos a gente não percebe, nós temos guerras acontecendo em vários locais do conflito do mundo aí. O Sudão separou um tempo atrás, agora tem o Sudão do Sul, o Sudão cometendo atrocidades contra o Sudão do Sul, a Nigéria com Boko Haram cometendo crimes contra as meninas lá na Nigéria, o conflito lá na Síria que não termina nunca. Se a gente fosse falar de tudo, ia ser umas 4 lives aqui para falar de tudo. A União Soviética contra seus países, a Rússia contra suas ex-repúblicas, principalmente contra a Ucrânia, e a Crimeia lá naquela separação. Então, gente, o Afeganistão em conflito há muitos anos e ainda o Iraque também. Nós temos aí o Caçador de Pipas, que é um bom exemplo de um romance Você tem um conflito considerado religioso que antecede o Antigo Testamento dos palestinos e os israelenses, né, até hoje. Sim, eu estava esquecendo disso, porque é o mais famoso, é o mais perigoso, é o que tem a base teológica. Que pode causar uma guerra no todo, esse conflito. Com base teológica. Nós temos aqui, gente, conflitos aqui na Nicarágua, nós temos conflitos aqui na Venezuela. O nosso presidente aí, infelizmente, disse que podia entrar em guerra contra a Venezuela aí, né? O meu professor de história tinha falado uma vez que o Moisés é considerado o primeiro corretor de imóveis da história porque ele convenceu um povo todo a ir para o deserto para ver um terreno. Aí ele pode ser visto como também o fundador do corretor de imóveis. Sim, porque o pessoal, quando chegou no deserto
ficou bem baixo com ele, né? Cadê o... Passou Cadê? apertado, não tinha nada. Mas enfim. É, Eu não sei como é que o Moisés não é o patrono dos corretores de imóveis, né? Pois é, tem que dar uma aula para eles mudarem aí, coloquem eles como patrão. Não falta mais uns 5 minutinhos aqui. Bom, gente, essa foi mais uma live do Cultura Pocket. Nós viemos aqui para contribuir com um pouco de descontração, um pouco de literatura, bate-papo descontraído sobre vários temas. Se eu vou falar de guerra, eu vou falar aqui uns 3, 4 dias aqui, pode colocar Jussara, Priscila, Stefania, que vai dar pano para manga. A gente tem outros livros, a gente fala de romance, a gente fala de religião. É um grupo totalmente aberto lá para vocês baterem papo. Pode vir com a gente, pode acompanhar a gente lá, tirar dúvidas. Só não pode xingar a gente. A gente se ofende, viu? A gente manda logo um bom dia. E pode mandar presente, que a gente aceita. Pode mandar livro, que a gente aceita. Pois é, pessoal. É um enorme prazer. Fazer parte da Cultura Pocket aqui foi sensacional. Está sendo uma experiência maravilhosa. Então é isso, gente. Continue acompanhando a gente pelas redes sociais. Eve. Eve, coraçãozinho ali. E, gente, por favor, não saia de casa se não for necessário. A gente vai continuar insistindo no trabalho na área de saúde. Não saia de casa se não for necessário. Se sair, saia de máscara. Use álcool em gel. Tente se proteger. O país todo está correndo perigo. Regiões aí mais pobres. População mais pobre, mais carente, que mais sofre, porque ele não tem como fazer a quarentena, porque ele mora num barraco, ele mora numa região que ele mora numa casa que mora 5, 7 pessoas na mesma casa. Então, vamos tentar proteger não só você, mas proteger as pessoas que estão próximas a você. É isso que a gente está tentando combater. O coronavírus não vai morrer. Não adianta. A gente vai ter que propagar aí esse cuidado durante um tempo até achar uma vacina para melhorar o nosso organismo. A gente, quando pede, a gente fala para não sair de casa, eu quero, tô doido para comer uma passarinha com barbecue num restaurante fora de casa, tô doido para ir na churrascaria, mas eu não posso. Então, vamos curtir um pouco de casa, vamos fazer um churrasco em casa, vamos aprender a cozinhar em casa. O Michael vai aprender a cozinhar aí, para ter pão de queijo, eu não sei como. Eu melhorei. Eu já sabia, mas eu aproveitei o tempo ósseo aqui para melhorar minha skill na eu acompanho o senhorito aí para cozinhar. Então, muito gente, bom. Boa noite. Boa semana a todos aí, né? E até a próxima, né? Fora que o vídeo vai ficar disponível no GTV para você rever. Tem algumas pessoas que estão entrando só agora no final do vídeo. A Emília, saudade, Emília. E aí a gente entra numa outra oportunidade e comentar nossas dicas. Né? Então, a melhor maneira de você saber o que está fazendo certo é o que o presidente falar, faça o contrário. Correto, é isso mesmo. Tchau, gente. Boa noite para vocês, viu? Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Vamos lá.